Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, boa tarde. São 5 horas, 4 minutos na capital paulista. Está começando aqui mais uma edição, a edição número 61 do Jornal da Terra. Seja bem-vindo, hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2013. O Jornal da Terra diariamente no ar aqui no AM 1330, monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo. O rádio feito diariamente na sua essência, interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E é por isso que diariamente eu digo aqui, onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Essa é a edição número 61 do nosso querido Jornal da Terra. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela companhia. Os destaques da edição de hoje são: centro de Osasco, ali no anexo ao fórum, ele corre risco de incêndio. Prefeitura de Itapevi liberou hoje a via que dá acesso ao Corredor Oeste. Sabesp garante córrego Buçocaba, em Osasco, estará despoluído em 2015. Homem aproveita aquela saidinha de Páscoa. Homem não, né? Um canalha. Aproveita a saidinha de Páscoa para assaltar a pizzaria de Osasco. Prefeitura de Jandira entrega novos aparelhos para medir e controlar diabetes. Em Santana de Parnaíba começam hoje as inscrições para o Conselho Tutelar 2013. Com o apoio de Lula, Emílio de Souza caminha a Passos Largos rumo à presidência estadual do PT. Em Carapicuíba, a coleta de lixo ainda gera reclamação dos moradores. Itapevi faz pacto por alfabetização na idade certa. Barueri se despede do Paulista da Série A2 com pior ataque. E Osasco com recorde de pênaltis. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5 e 6 em São Paulo. Hoje, daqui a pouco, estará aqui o meu amigo Gustavo Buitron, ex-vereador de Santana de Parnaíba, que assim como o Danja Soares, assim como o Ralf Silva e outros que estão chegando, passa a fazer parte da equipe do Jornal da Terra. Gustavo Buitron, conhecedor das coisas da política de Parnaíba e também de Pirapora do Bom Jesus, vai trazer para nós, para você que ouve o Jornal da Terra, os bastidores da política dessa cidade. E para você que acha que saber dos bastidores da política não é assim tão importante, o bastidor da política, o que ainda está atrás das cortinas, o que ainda não veio a público, vai uma hora vir e vai interferir na sua vida de você que mora nessas cidades. Por isso que esse jornal, que esse espaço dedicado às coisas da região oeste da Grande São Paulo, dá especial atenção e escolhe a dedo os seus comentaristas políticos. Muito fácil seria eu eleger um nome para vir aqui ao microfone da Rádio Terra e dizer: olha, estou aqui hoje falando de Osasco, falando da política de Osasco, outro dia de Carapicuíba, outro dia de Barueri, mas não, há uma extensão territorial e uma vivência apropriada para se autodenominar comentarista político, para se identificar como alguém que conhece a política de uma região. Por isso que eu optei por trazer nomes conhecidos das cidades, gente que milita na política há anos, para falar do que acontece entre as peças políticas da cidade. Porque esta pessoa conhece os meandros, às vezes,
Se eu ficasse aqui, só sentado nessa cadeira aqui do estúdio, ou na redação, aguardando que informações me viessem através do telefone, ou me viessem através do e-mail, dizendo, olha, o vereador tal vai fazer tal coisa, ou o prefeito tal está metido nessa ou naquela encrenca, eu fatalmente ia cometer enganos, às vezes irreversíveis, seria leviano. Por isso, o entendimento de se trazer gente que conhece a política local e que pode trazer com isenção a informação, com isenção e com profundidade. Não vai chutar, porque eu ouvi dizer. Não. O comentarista político de cada região, aqui no Jornal da Terra, ele é uma fonte que se identifica e vem de própria voz dizer o que pensa de do tema A ao tema B que está acontecendo na sua cidade. Santana de Parnaíba, hoje o Buitron vai estar aqui, daqui a pouco, ele vive um momento de expectativa. Houve um agravo judicial no TSE, que foi julgado no primeiro momento invalidando a candidatura do prefeito Marmo César, e isso pode mudar o cenário político. É óbvio que uma decisão efetiva do plenário do TSE vai acontecer nos próximos dias. Mas ela pode mudar tudo, meu amigo. Você de Santana de Parnaíba, você que está chamando o César de prefeito hoje, pode, daqui a 15 dias, encontrar com ele na rua e não chamá-lo mais de prefeito, porque pode mudar tudo lá. Pode haver uma nova eleição, pode ser que o filho dele, o Elvis, que é o presidente da Câmara, assumir temporariamente a prefeitura para que se faça uma nova eleição, ou pode ser que o ex-prefeito Silvinho Peccioli, o segundo colocado na eleição do ano passado, assuma em definitivo a prefeitura. Então, é um cenário que requer que nós entendamos o que está acontecendo, principalmente você que é morador de Santana de Parnaíba. Daqui a pouco, então, nós vamos conversar com o Gustavo Buitron, a partir de hoje, comentarista de política, para as questões relacionadas para a cidade de Santana de Parnaíba, aqui no Jornal da Terra. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Ainda faltam 8 meses para a realização do próximo processo de eleição direta do PT. Mas o candidato à presidência estadual do partido, ex-prefeito de Osasco, Emílio de Souza, ganhou um importante aliado, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A disputa, que acontecerá apenas em novembro, já tem mexido com os ânimos dos petistas, que se dividem entre dois candidatos, o Emílio de Souza e o deputado federal Vicente Cândido. Principal liderança do PT, Lula tem demonstrado simpatia pela candidatura de Emílio e trabalha internamente para que o nome dele seja o escolhido. O ex-presidente aposta na capacidade de articulação do osasquense, o que seria importante em 2014, quando o PT vai tentar eleger o governador do estado. A influência de Lula dentro do PT é tão grande que diversos setores do partido, apoiadores da candidatura de Emílio, apostam que Vicente Cândido desistirá da disputa já nos próximos dias. Recentemente, o ex-prefeito Emílio de Souza afirmou que também partirá de Lula a escolha do nome que vai representar o partido na disputa pela sucessão ao governo paulista. Para auxiliar no controle do diabetes, a Prefeitura de Jandira entregou nesta terça-feira cerca de 1.000 kits com aparelho, fita, lancetador e lancetas aos jandirenses que se cadastraram previamente nos postos de saúde da cidade. O ato de entrega foi realizado no Teatro Municipal Luiz Gonzaga pelo prefeito Geraldo Teotônio da Silva e pelo secretário de Saúde, Dr. Elisandro Lindoso. A partir de agora, a Secretaria de Saúde atuará com mais intensidade na prevenção das diabetes. Dados do Ministério da Saúde demonstram que a diabetes tipo 2 atinge quase 90% da população, que tem propensão à doença, uma das que mais mata o adulto jovem.
diabético, o prefeito G ressaltou a importância das ações adotadas pelo Executivo. Ele lembra que até então faltavam fitas para os aparelhos, gerando muito sofrimento à população. Os novos cadastrados, segundo a Secretaria de Saúde, receberão os aparelhos em breve, já que, por enquanto, a documentação ainda está sendo colocada em ordem. Os jandirenses que precisam dos aparelhos podem fazer o cadastro nos postos de saúde. 5h14, a greve que paralisou coletores de lixo da Prefeitura de Carapicuíba e terminou há aproximadamente um mês, ainda deixa sequelas. Ontem, moradores do Jardim Ariston, como sofre aquele povo do Ariston, hein? Eles fizeram manifestação pela falta da coleta de lixo e também de resíduos sólidos descartados em um muro que delimita o cemitério do bairro. De propriedade particular, o cemitério do Ariston tem sido alvo de constantes disputas em Carapicuíba. Apesar de ser particular, a prefeitura afirma que não tem se furtado a fazer limpeza no local, que originalmente seria de responsabilidade da empresa que administra lá o cemitério. Nos próximos 15 dias, a prefeitura dará início a uma ação conjunta que contará com membros da Secretaria de Obras e da Guarda Municipal para fiscalizar os despejos irregulares. Para isso, a prefeitura acabou de contratar 53 fiscais concursados. A fiscalização irá notificar os moradores que não podem jogar lixo em qualquer lugar. Os Tiradinhas, grupo de comédia estilo stand-up, estará no Teatro Municipal de Barueri nesta sexta-feira, dia 5, às 8 horas da noite. O grupo, formado por Henrique Silveira, Anderson Barbosa e Jeremias Marques, está na estrada há 3 anos e tem feito muito sucesso em bares da capital e também palcos teatrais. Depois da temporada na capital, os Tiradinhas voltam para Barueri, cidade onde os integrantes vivem e onde teve início o trabalho. Os Tiradinhas utilizam o estereótipo de nerds e fazem piadas de todos os segmentos, a maioria delas voltada para o cotidiano. A linguagem é apropriada para jovens a partir dos 16 anos, mas não há nada de pesado nos textos, apenas piadas inteligentes. Impulsionados pela aceitação dos públicos em bares, é que os Tiradinhas decidiram tentar os palcos dos teatros. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro de Barueri, por R$ 30 e R$ 15 para quem pode usufruir da meia entrada. Os assuntos da nossa gente, no Jornal da Terra. São 5h16, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E aqui você participa pelo 3266-6880, 3266-6880. Você também participa através do e-mail jt@jornaldaterra.com. E você também pode participar através das redes sociais. Se você tem Facebook, basta você procurar por Jornal da Terra. Se não tem, é só acessar por facebook.com/Jornal da Terra. Muito fácil a interação. Quando entrar na página, faça como Gustavo Buitron, clica lá em curtir. Você vai receber todas as informações que forem postadas no programa, todas as novidades, tudo que for abordado pelo programa. E eu tenho um imenso prazer, ontem eu trouxe até vocês, apresentei a vocês o Danger Soares, que fala das coisas da política de Itapevi. E estou trazendo outro cara que conhece muito da política da cidade, onde ele já foi vereador. Estou aqui com o meu amigo de longa data, Gustavo Buitron. Boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Terra. Obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro foi difícil chegar aqui, né, meu irmão? É, bastante trânsito na Castelo Branco, mas a gente chega aqui. Você veio rápido de moto, hein, velho? Bem rapidinho, mas... O cara me ligou, era 4h35, 4h30, falou, vou deixar o carro em casa, vou pegar a moto. Se você não viesse de moto, eu ia chegar aqui mais de 6 horas da tarde. Né? Castelão na parada. Tudo parado. É por causa da Marginal Tietê, tá tudo parado, então... Tá. Ferrou até o pedágio. Você tá aliviando o pessoal da CCR, né? É, com certeza, dando uma canja para eles. Gustavo Buitron, você foi vereador na legislatura anterior? Sim, eu fui suplente do vereador, hoje presidente da Câmara, Elvis César.
E em virtude da cassação dele, em maio do ano passado, eu assumi o lugar dele, eu era o primeiro suplente. E fiquei lá até meados de dezembro, quando ele retomou o seu lugar e voltou à Câmara Municipal. Bom, os meus motivos, o pai dele possivelmente pode perder a prefeitura por conta de um processo relacionado a gastos que teve enquanto presidente da Câmara. Enquanto presidente da Câmara, no ano de 2000. 2000. Qual era o problema do Elvis, então? O afastamento dele se deu, ele foi cassado na Câmara Municipal em virtude de acusação de compra de votos. Mas ele permaneceu elegível, então? Ele conseguiu na justiça que ficasse elegível. Foi uma manobra dos advogados dele, não sei como que eles conseguiram, mas ele conseguiu na justiça o direito de se eleger, isso em dezembro também. Perto do dia 1º de dezembro, 30 de novembro. Ele passou a eleição, ele fez toda a campanha impugnado. Certo. Ele teve 3.700 e alguns votos. E os votos não foram computados, inclusive em todos os sites que você entrar para ver os vereadores de Santana de Parnaíba, ele não aparece na votação. Ainda não? Ainda não. Hoje mesmo eu pesquisei isso naquele dia. A situação dele está sob júdice ainda, então? Não, foi julgada, e ele, tanto que ele assumiu e hoje é presidente da Câmara. Certo. Força política. E do pai. O pai dele, força política acho que do PSDB. Do PSDB. Acredito que sim, porque é um partido muito forte hoje, né? Hoje os grandes partidos fortes é Democrata, PT, PSDB e acho que o PSD está vindo aí meio. Tem quantos vereadores do PSDB lá? O PSDB fez 3 vereadores. Lá o total é de? São 15 vereadores no total. Fez uma bancada relativamente legal. Porque depois disso vem o PMDB com 2, o Democratas com 2, então está bem equilibrado lá, mas eu acho que o PSDB é a maior bancada. Você é filiado ao PDT, foi vereador pelo PDT? Sou filiado ao PDT, fui vereador pelo PDT, e na verdade eu concorri às eleições pelo PTC. PTC. E me desfiliei do PTC 2 anos depois da eleição. PTC é o Partido Trabalhista Cristão. Trabalhista Cristão. Tá. E me desfiliei do PTC, me filiei ao PDT para poder concorrer nas últimas eleições. Certo. E infelizmente por motivos políticos não pude concorrer. Aí nós conversamos no final de semana, você me contou o imbróglio, seguraram o teu registro de candidatura até 1 mês e meio, você optou nem concorrer daí, né? Exatamente, porque depois que eu assumi a cadeira de vereador, aí disseram, temos uma vaga para você concorrer, mas faltava 1 mês e meio para a eleição, e eu achei que não seria interessante, e um gasto excessivo, que eu sou totalmente contra gasto excessivo em campanha, então eu preferi não entrar. Bom, eu imagino que essa notícia dessa decisão do TSE tornou efervescente a política lá nos últimos dias, né? Na verdade, eu tenho acompanhado nas redes sociais e por amigos, e mesmo lá em Santana de Parnaíba, o pessoal ficou alvoroçado, muito alvoroçado com o lado do Silvinho Peccioli. Certo. Esse está um alvoroço total. O pessoal do César está quieto. Tá. O que eu também não gosto, porque eu acho que a política você tem que se expressar, independente do momento político, você tem que expressar a sua opinião. E tem muita gente segurando e não se posicionando. Eu acho que você tem que se posicionar desde o início, independente do resultado. Que hoje nós temos 3 cenários possíveis em Santana de Parnaíba. O César é absolvido pelo colegiado de ministros do Tribunal Superior Eleitoral e mantém a prefeitura. Certo. Segundo cenário, o César é considerado culpado, é impugnada a candidatura dele e aí impugna a chapa, não só o prefeito. Tá. Então sai o prefeito e o vice-prefeito, o Oswaldo Borelli. Os 2 saem fora. E nesse segundo cenário teria novas eleições. Novas eleições, segundo o meu entendimento, com novos candidatos. E no terceiro cenário, que eu acho que seria o cenário mais provável, porque nós tínhamos inicialmente 3 candidatos, então você não tem, você pode obter a maioria com apenas 2, né? Sim. Então o terceiro cenário, o Silvinho Peccioli, o César seria impugnado e o Silvinho Peccioli assumiria de cara a prefeitura. Bom, e na avaliação, já está na pauta esse julgamento em plenário ou não está? Já, ele foi recebido no dia 2 de abril pela Central de Processamento de Dados do TSE, que a ministra Laurita Vaz, ela deu o parecer dela no dia 26 de março.
por volta de 8h30 da noite. E foi remetido para a CPRO, né, que é o Central de Processamento. Tá. Depois disso, agora entra na fila. Nós acreditamos que em até mais, hoje dia 3, mais uma semana, 10 dias aí no máximo, deve estar sendo julgado isso. Tá certo. A gente está com o Gustavo Buitron aqui no Jornal da Terra. A partir de hoje, seja bem-vindo. Gustavo vai fazer parte do quadro de comentaristas do Jornal da Terra. Já vamos continuar falando sobre a política de Santana de Parnaíba. E também a gente vai tomar uma aguinha, vamos fazer um giro de notícias. Já estamos de volta na edição de hoje conversando, dando bastante espaço para que você conheça um pouco mais sobre a política de Santana de Parnaíba aqui no Jornal da Terra. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. A Prefeitura de Itapevi aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa, um projeto lançado pelo governo federal e que oferece capacitação aos professores da rede municipal de ensino para que usem novas ferramentas junto aos estudantes de até 8 anos de idade para que eles possam interpretar melhor aquilo que leem e escrevem. Segundo a Secretaria de Educação e Cultura de Itapevi, serão oferecidas aos mais de 350 professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental a formação continuada nas áreas de língua portuguesa e matemática. O plano é estratégico e visa especial atenção às crianças, que também acompanham uma revolução no ensino infantil, através das inovadoras creches noturnas, que dão oportunidade às mães que trabalham no horário entre 2 da tarde e 10 da noite. Em Jandira, os alunos do Senai, em parceria com a Prefeitura de Jandira, irão plantar mudas de árvores na Estrada Velha de Itu, no caminho do Portal Ecológico. O viveiro municipal, localizado no Parque Ecológico, possui cerca de 300 mudas próprias para reflorestamento e mais de 375 de árvores para arborização urbana, que serão doadas para a população. Estas mudas são nativas e frutíferas de pequeno porte e características de plantio próprias para pequenos espaços. As mudas foram divididas em 2 grupos, as nativa para arborização urbana e nativa para reflorestamento. Elas são provenientes de termos de compensação ambiental dos órgãos estaduais e municipais, com o objetivo de promover a arborização urbana para obter ganhos na qualidade de vida no aspecto ambiental. Os jandirenses podem se dirigir até o Portal Ecológico com documento de identidade, se comprometendo a plantar a muda na mesma bacia hidrográfica da região. O Parque Ecológico fica localizado na Rua Itaberaba, número 130, no Jardim Velho Salazar. Mais informações pelo telefone 4618-5997. 4618-5997. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. 5h26 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra, que você ouve diariamente aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Hoje recebendo meu amigo, nosso comentarista político para Santana de Parnaíba, Gustavo Buitron, ex-vereador da cidade. Aliás, na atual condição, né? Porque você ainda pretende disputar novamente cargo político lá? Pretende exercer alguma outra função numa outra administração? Eu pretendo concorrer novamente às eleições em 2016. Em 2016 eu pretendo concorrer novamente. E outra ocupação hoje no município é até meio complicado, porque na época da eleição eu fui oposição ao governo César, à candidatura do César. Entendi. Né? Eu era antes aliado ao César, mas por causa dessa manobra que fizeram comigo, que eu não pude ser candidato, eu me rebelei. E como é que fica a cabeça do cara? Você assumiu o mandato, aposto que as suas outras atividades praticamente param. Param. Porque foi o teu primeiro mandato, então você tem que também se adequar a uma série de coisas, entender o processo todo. Tem que aprender o processo, né? E aí, você cumpre esse mandato e tal, mas você logo percebeu, logo depois que você assumiu, que não conseguiria voltar a casa no ano seguinte por conta dessa sacanagem do partido mesmo. Né? No dia da minha posse, no meu discurso de posse, inclusive,
eu já trouxe à tona esse assunto na tribuna, eu fiz uso da palavra na tribuna, e trouxe à tona esse assunto e já expliquei para o povo de Santana de Parnaíba, principalmente para o meu eleitorado, que eu não poderia ser candidato nas próximas eleições. Isso na tribuna, você fazia Na tribuna, eu fiz isso na tribuna. E aí a compreensão sua de que nas ruas as pessoas compreenderam isso, ou por conta de não ter um veículo de comunicação, quer dizer, tem os jornais falam basicamente no final de semana, né? Teve os jornais, eu saí praticamente na capa de todos os jornais da cidade. Você me mostrou. Eu mostrei para você. E eu acho que teve uma repercussão bacana na cidade, porque onde eu ia, todo mundo me cumprimentava, sabia meu nome, e pouca gente na parte do centro da cidade me conhecia, porque eu morando em Alphaville, o meu eleitorado é mais em Alphaville. Já hoje mudou muito isso. Depois de ser vereador, eu acredito que o meu eleitorado tenha mudado, e agora eu sou um vereador 100% Parnaíba. Entendeu? Porque antes eu estava trabalhando pro meu bairro, né, de Alphaville. E hoje eu consigo visualizar que nas próximas eleições eu vou ter acesso a muito mais bairros do que eu tinha antes. Eu sei que você está fora, está assistindo primeiro, contemplando o que está acontecendo na política de Parnaíba, mas em especial, na sua avaliação, é evidente que ninguém, a grosso modo, quem está ouvindo o Jornal da Terra agora vai dizer, não tem que avaliar, se o cara ele cometeu alguma irregularidade, tem que ser punido, tem que ter um mandato cassado. Mas na sua avaliação, se vier uma cassação, uma mudança de cenário lá, ela é justa? Eu acredito que sim. Porque eu acho que a lei foi feita para ser seguida. A gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas numa mesma lei. Então, ocorreu isso muito claramente com o ex-prefeito de Osasco, o Celso Giglio, que ele foi impugnada a candidatura dele às vésperas da eleição, e ele concorreu assim mesmo, ganharia as eleições, ou levaria as eleições para segundo turno, e rapidamente o colegiado do TSE julgou que manteria essa impugnação, e ele perdeu. Sim. E assumiu o segundo colocado, que teve 80% dos votos com a saída do Celso Giglio, que foi o do PT, eu não lembro agora o nome. Jorge Lapas. Então, ele que assumiu. Que no geral tinha, acho que 23%. Se fosse no geral, ele teria 23%. E com a saída do Celso Giglio, ele conseguiu a maioria absoluta dos votos. Então, eu acredito que se existe a lei tem que ser cumprida. Então, é o que até a ministra, mudando o primeiro voto dela, deu continuidade a esse julgamento. Ela disse que a improbidade não se desfaz ressarcindo os cofres públicos. Sim, sim. E isso, dizem que ele ressarciu esse dinheiro, mas isso não tira a improbidade dele. Então, eu acredito que deva ser julgado, e eu, na meu entender, na minha opinião, eu acho que deveria ocorrer essa impugnação. A lei da ficha limpa, ela trouxe realmente um avanço para a legislação eleitoral, né? As pessoas que hoje estão nos cargos públicos têm muito mais cuidado no trato de dinheiro público, que sabe que lá na frente pode ver a sua situação complicada, né? Se você citou aí o exemplo do deputado Celso Giglio, ele tinha uma eleição, ele ia para o segundo turno e tinha muita chance de ganhar. A eleição estava praticamente ganha. Ele é uma figura que tem um eleitorado muito forte, um eleitorado cativo em Osasco. E uma votação, uma recusa, né, das contas dele por parte da Câmara, levou a essa impugnação dele. Eu nem vou entrar no mérito, porque recentemente ele questionou essa não aprovação das contas dele enquanto prefeito, lá em 2004, se não me engano, e ele ganhou esse recurso, só que no caso dele não invalida a eleição, ele o torna elegível a partir de agora, porque na atual situação, até então, ele estava inelegível, ele estava praticamente fora da política. Então, de qualquer forma, hoje o administrador, o cara que está lá na prefeitura, ou mesmo na presidência da Câmara, ele vai tomar muito mais cuidado para lidar com o dinheiro público por conta disso, né, Gustavo? Não, com certeza. E hoje existe também a lei da responsabilidade fiscal. Não, mas essa existe... mas hoje está sendo cumprida, né? Então, por conta por conta da lei da ficha limpa. Hoje o pessoal está prestando atenção nisso.
Então eu acho que a partir de agora, e com muitas pessoas importantes sendo impugnadas nas últimas eleições, que essa foi, por incrível que pareça, a primeira eleição onde valeu a ficha limpa. Porque ela foi aprovada em meados de 2007, mas ela entrou em vigor efetivamente nestas últimas eleições. 2010 havia essa dúvida da validade. Em 2008, inclusive, que foi inclusive o argumento do prefeito César lá de Santana de Parnaíba, que em 2008 ele foi candidato e foi apto. Só que uma coisa não justifica, era outra situação, a lei era outra, muda-se tudo. Então eu acho que agora todo mundo está tomando mais cuidado, na gíria popular está ficando esperto. Tem que ficar mesmo. Bom, 5h33, o Jornal da Terra. Hoje estamos conversando com o Gustavo Buitron, ex-vereador de Barueri, a partir de agora, de Santana de Parnaíba, a partir de agora assinando embaixo no seu cartão de visitas, vai estar lá, comentarista político do Jornal da Terra. A gente já até porque o salário é muito bom aqui. E é um prazer, hein? 5h33, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Calor, falta de espaço para guardar arquivos e falta de segurança são apenas algumas das reclamações dos servidores que trabalham na vara da Fazenda Pública do Fórum de Osasco, prédio que fica na rua Castelo Branco, 305, no centro da cidade. Ali já foi a sede da AES Eletropaulo e hoje é alocado pela Prefeitura e cedido ao Tribunal de Justiça de São Paulo por meio de uma parceria para abrigar o órgão. Aliado a tudo isso, um elevador quebrado teve a sala de máquinas transformada em arquivo. A estrutura não é adequada para esse uso, pois ali são abrigadas toneladas de processos judiciais arquivados ou em trâmite. Segundo os funcionários, os engenheiros já informaram à Prefeitura de Osasco que a estrutura pode não suportar o peso. Com o elevador quebrado, a acessibilidade ao segundo andar também fica prejudicada. As pessoas precisam encarar uma escadaria para chegar ao balcão de atendimento, porque o elevador está quebrado há mais de um ano. Atualmente, trabalham no edifício cerca de 50 servidores que, entre pilhas de processos e dezenas de ventiladores, tentam dar conta da demanda. Em dias extremos, o calor já chegou a 38 graus no local, levando funcionários a passarem mal. Mas a maior preocupação dos funcionários é a ausência de rotas de fuga e a inexistência de extintores de incêndio. Olha só, cada linha que eu leio eu fico mais apavorado. Não sei se eu vou terminar de ler essa notícia aqui. Olha só, elevador quebrado, falta de acessibilidade, calor de 30 graus, pilhas e pilhas de papel. Mas eu vou continuar lendo aqui, gente. A rede elétrica é antiga e deficitária, há tomadas em meio a pilhas de papel por todo lado, o que representa grande risco de incêndio. Ô, Prefeitura de Osasco, cadê o Ralf? Vamos falar com o Ralf a respeito disso. O Ralf frequenta o local lá, ele corre risco de vida. Não acredito que eu li essa notícia aqui. 5h36. A Prefeitura de Itapevi acaba de firmar uma série de convênios com a Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social, fazendo jus a novos repasses destinados a ações sociais. O acordo possibilita Itapevi receber recursos financeiros repassados pelo governo do estado, através do Fundo Estadual de Assistência Social, para garantir o financiamento de ações e serviços na área de assistência social, o que possibilita a ampliação e o aprimoramento do serviço de atendimento à população, ofertados pela rede pública do município. Por consequência do acordo com a Drades, a Prefeitura firmou também novos convênios com instituições de terceiro setor do município, que passarão a fazer parte da rede confinanciada. Entre as associações beneficiadas estão a Associação Amigos de Bairro do Jardim Maria Cecília e Jardim Hokkaido, a Associação Santa Paula Elizabeth Serioli e a Associação Beneficente Maria de Magdala. Também já firmaram convênio entidades como a APAI, a Missão Filadélfia, a Casa da Graça e o Recanto da Cruz Grande. Segundo a Prefeitura de Itapevi, o termo assinado viabiliza às instituições e seus representantes a prestação de um serviço profissional e educacional para a população. 5h37, desde 2010...
A demanda bioquímica de oxigênio, DBO, índice que mede a poluição do córrego Buçocaba em Osasco, apresentou uma redução de 50%. O resultado é fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Sabesp para deixar suas águas limpas. Por parte da companhia, o processo de despoluição conta com a implantação de novas redes coletoras e estações elevatórias de esgotos, além de eliminar lançamentos irregulares de esgotos em galerias de águas pluviais. Com isso, os afluentes são enviados por meio de redes para a estação de tratamento de esgoto de Barueri. Já os serviços como a limpeza das margens, corte do mato e retirada de entulhos garante o processo de despoluição por parte da administração municipal. De acordo com a Sabesp, a previsão é que as obras de despoluição do córrego Buçocaba sejam concluídas até 2015, beneficiando cerca de 100 mil pessoas. Está em fase de negociação com a Prefeitura a implantação de zeladoria nas margens do córrego, que tem a extensão aproximada de 6 quilômetros. Ao longo da sua bacia, existem cerca de 25 mil ligações de esgotos domiciliares. Apesar da boa notícia, a companhia Sabesp alerta que a chamada poluição difusa, aquela que vem dos lixos, que ficam nas ruas e depois são arrastados pelas chuvas, também contamina a água e que, por isso, pode não ser possível elevar o tal DBO a 0% em 2015. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. 5h39, esse é o Jornal da Terra, diariamente às 5 da tarde aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br. Gustavo Buitron, normalmente, tirando episódios como esse, para quem está de fora, nos parece que a política de Parnaíba, ou até, vamos pegar o exemplo do período de administração Silvinho Peccioli. Me parece que a política ela é mais calma lá, ou é sempre assim, porque esses dias eu li uma nota aqui do prefeito, o César, dizendo que o Silvinho é psicopata. Né? Eu até conversei com esse vice-prefeito de Parnaíba, o Pedro Mori, conversou comigo, hoje é quarta, conversou na segunda. E ele pegou, ele riu, não acredito. Falei, disse sim, Pedro Mori. Não, mas daí ele vem, né? Pedro Mori é um cara de contemporizar e tal. Mas é sempre assim? Ou a coisa geralmente é mais calma lá? A coisa normalmente é mais branda, mas nós tivemos aí 16 anos de administração nas mesmas mãos, praticamente. Mesmo grupo? Que foi 2 mandatos do Silvinho Peccioli, depois entrou o Benedito Fernandes, e inclusive o vice do Benedito Fernandes foi o César. Certo. Tá? Que ele era do grupo do Silvinho Peccioli. Quer dizer, era o mesmo grupo. Era o mesmo grupo que rachou. Certo. E depois entrou o Silvinho Peccioli e agora o César. Então é normal, o César ele gosta bastante de atacar, sempre atacou durante todo o mandato do Silvinho, o Silvinho Peccioli como pessoa. Mas mesmo estando no grupo político dele? Não, isso depois porque houve um racha depois da eleição tá. Em que o Benedito Fernandes foi eleito, houve um racha e o César se destacou desse grupo e formou o grupo dele. Certo. Então, e ele sempre fez acusações, e o que eu acho às vezes errado, e errado na política em geral, é você fazer acusação contra a pessoa. Sim. Não contra o prefeito. Contra o prefeito, fale. Contra o vereador, contra o seu representante, você tem que falar. Agora, eu acho que uma coisa você tem que diferenciar da outra, é a pessoa física evidente. Do político. E que nem hoje eu estou aqui falando como pessoa física, eu não estou falando como político. Certo que a política está na alma de todo mundo. É verdade. Até dos não políticos. Exatamente. Não, inocente é quem acha que não faz política. A política você faz no dia a dia. Por exemplo, eu não gosto do nosso operador aqui, mas eu trato ele bem. Exatamente, eu não suporto essa raça, corintiano. E aí, mas eu trato bem, porque senão ele fecha o microfone. Começa daí. Outras atrocidades ele pode fazer. Justamente. Mas eu acho que política você começa em casa. Aquela história, você pega o teu filho e fala assim, se você comer tudo, você vai ganhar a sobremesa. É política. Você já atendeu sua esposa ali? Já atendi. Então tá bom. Então a política começa em casa. Para tudo você faz política. A política é a arte da negociação. Então, eu acho que principalmente na vida pública, você tem que ter essa arte aflorada. E ataque eu acho que não leva a nada. Até porque, ao mesmo tempo que a política ela é uma eterna negociação, isso a torna dinâmica.
E hoje o que é seu adversário, ele pode ser seu aliado no futuro. Amanhã é seu aliado, justamente. Então, se você atacar até uma política praticada por ele, nesse ou naquele setor, é uma coisa. Agora, quando você parte para cima da figura humana... É o que eu acho. Eu sempre que eu ataquei algum político com alguma coisa, se eu ataquei no pessoal é porque me fez algo de pessoal. Aí é outra história. Aí é outra história. Agora, eu sempre ataquei as atitudes desta pessoa ou desta entidade política. Porque eu acho que uma oposição ou uma situação no governo, você tem que ter sempre boas ideias e votar e correr e brigar pelas boas ideias para o município e para a população. Independente da tua ideologia, do teu partido, de qualquer coisa. Então, eu vejo na forma de governar, às vezes, do César, e hoje nós já estamos com 100 dias praticamente de governo, sim, e ele continua dizendo, isso está errado, está ruim, culpa da administração anterior. Eu acho que já deu tempo da administração dele tomar conta. Tem muitas coisas... Oxigenou todas as secretarias. Com certeza. Tem muitas coisas que o César está fazendo que eu assino embaixo. Eu acho que ele está acertando em muitas coisas, assim como está errando em muitas coisas também. Porque ele disse, um pouco antes da eleição, ele disse, olha, se eu for eleito, eu vou... logicamente trocar o secretariado, mas as pessoas competentes que estiverem trabalhando na prefeitura vão permanecer. E não foi isso que aconteceu. Então eu tenho, muitas pessoas me ligam, mandam e-mails, reclamando, foi mandado embora fulano porque tinha uma placa do Silvinho na casa dele. Nossa. Então aconteceu, teve a mãe de um candidato a vereador, ela era diretora de uma escola, conhecidíssima na Fazendinha, Fazendinha é um bairro de Parnaíba. Isso. E ela, conhecidíssima, há mais de 30 anos como diretora da escola, etc. Foi mandada embora sem a menor justificativa. Por uma questão política. Por uma questão política, porque o filho dela foi candidato a vereador e ela, logicamente, fez campanha para o filho. Sim, ele estava no grupo do Peccioli. No grupo do Silvinho Peccioli, e até hoje ainda faz alguns ataques à atual administração. Então, por esse motivo, ela foi demitida. Quer dizer, foi esquecida toda a competência da mãe dele, só por conta do posicionamento político do Exatamente. Eu posso até dizer o nome dela, que o Marcão não se importa, é a Dona Máxima. Então, inclusive, eu tinha uma brincadeira, o pessoal tinha uma brincadeira lá, a Dona Máxima, é tudo máximo. E ela é realmente uma pessoa fantástica. Você deixar de lado a competência por conta de rusgas políticas é o fim. Quer dizer, e quando o cara faz isso logo no começo do mandato, é o fim logo no começo. Porque uma coisa, eu sempre tive essa filosofia, quando você aponta o dedo para alguém, você tem que lembrar que você tem 4 apontando de volta para você. Então, e antes, ele fora do governo era mais fácil, porque ele atirava a pedra. Hoje ele é vidraça. Então é complicado. Você tem que medir tudo que você fala, porque uma hora você pode estar lá e você vai ser a bola da vez. Então eu acho que esse tipo de acusação, como você falou, que ele falou que o prefeito é psicopata, porque ele é médico, ele é um psiquiatra. É mesmo, né? Ele podia eu não sei qual a formação do prefeito, ele podia ser tá dando um diagnóstico que eu levei a mal aqui, desculpa. Não, mas eu acho que, e vice-versa também, o Silvio, eu sei a formação do Silvio, que ele é advogado, ele é procurador do município de Parnaíba. Agora, ele dizer que um é psicopata também seria errado, porque ele não é um psiquiatra para diagnosticar uma pessoa. Então, eu acho errado. Olha, eu não gosto, não compactuo com as ideias dele. Maravilha. Agora, ele é um psicopata? É a mesma coisa aquelas briguinhas de criança, né? Você é bobo. E aí? É a mesma coisa. Tem algumas coisas quando eu era criança que se me chamassem, esse pequeno ser ia pra cima. Virava um gigante, né? Hoje eu até aceito quando me chamam de Bambi. Cara, essa brincadeira aí. Não levo a sério. Até porque eu não consigo correr mais atrás de ninguém pra socar. Porque saiu do armário também, né? Não, ainda não. Mas assim, no nosso passado aqui, desse triunvirato aqui, se nos chamassem de algo semelhante, perdíamos o dente, mas não perdíamos a dignidade. Bambi não admitia, pó de arroz no máximo, né? Pó de arroz, na época era pó de arroz. Era pó de arroz na época. Gustavo, a gente já volta pro último bloco para nós falarmos um pouco mais. Agora o helicóptero, a Rosângela Alves está chamando, né? Informação do trânsito do Alto de São Paulo com a Rosângela Alves.
O trânsito de São Paulo visto do alto. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. Direto do helicóptero da Rádio Terra. As informações com Rosângela Alves. Amigos da Rádio Terra, um excelente final de tarde de quarta-feira. Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra. E quem utiliza a marginal do Tietê no sentido do leste encontra da passagem da ponte da freguesia do Ó pelas 3 pistas até o acesso à rodovia Dutra com trânsito carregado. No sentido da Castelo Branco, o motorista não encontra dificuldades. A marginal do Tietê segue com ótima fluidez. Vai voar com a TAM? Então faça seu check-in antecipado via internet ou celular e evite filas. Acesse tam.com.br e viaje tranquilo. TAM, paixão por voar e servir. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. A Prefeitura de Itapevi colocou em operação, desde a manhã desta quarta-feira, uma série de medidas para dar maior fluidez ao trânsito na região central da cidade. Uma delas é a desobstrução da rua Ramiro de Abreu, que estava interditada para obras. Ela passa a ser utilizada como acesso direto à Avenida Férez Nassif Chalupe, a marginal da estação, que agora pode ser usada pelos motoristas que vêm da Vila Doutor Cardoso, em Jandira. Com isso, segundo a administração municipal, será reduzido o fluxo de quem utiliza a alça de acesso à Avenida Férez Nassif Chalupe, com destino à região ali da Coab e também dos outros bairros. Também vão passar por readequações os canteiros centrais existentes no corredor oeste, nas proximidades do terminal rodoviário, o que deverá dar mais vazão ao fluxo de veículos. O corredor oeste vai receber ainda 3 baias para ônibus intermunicipais no sentido da Coab, visando evitar congestionamentos em horários de pico. Já a partir de 8 de abril, entra em vigor a restrição à circulação de caminhões acima de 10 toneladas em vias centrais do município, como as avenidas Presidente Vargas, Carolina de Abreu Paulino, Cesário de Abreu, Férez Nassif Chalupe e um trecho da Avenida Rubens Caramês. Os veículos ficam proibidos de circular nesses locais entre as 6 e as 9 da manhã, entre as 4 da tarde e 8 da noite. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Cinco e 50 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra, hoje recebendo o meu amigo e a partir de agora comentarista político de Santana de Parnaíba, aqui no Jornal da Terra, Gustavo Buitron. Gustavo, quero lhe apresentar, colocar no telefone aqui um outro grande amigo, companheiro, um cara que conta os bastidores da política de Osasco. Conseguiu chegar no escritório, meu amigo Ralf Silva? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Gustavo, aí, todos os ouvintes do Jornal da Terra. Consegui, sim, o trânsito deixou. Ele veio da região de Alphaville e teve que voltar para casa para vir de moto, porque a Castelo estava toda parada. Comentávamos agora, será que a Raposa não está do mesmo jeito? Mas você chegou então, né? Cheguei, sim, vim de Vargem Grande também, nossa região aqui, mas deu tudo certo. Bom, ô Ralf, nós tínhamos o intuito aqui de falarmos hoje já de empregadas domésticas aqui, mas o assunto aqui, estou apresentando hoje aos ouvintes aqui do Jornal da Terra, nosso amigo Gustavo Buitron, que fará semanalmente sua coluna, ou sempre tiver assunto relevante na cidade. Gustavo é morador de Santana de Parnaíba, ex-vereador, já te falei dele, nós já conversamos a respeito, e estará aqui falando das coisas de Santana de Parnaíba. Você quer aproveitar e fazer alguma pergunta, nosso irmão aqui? Sabe que, Rodrigo, eu estava acompanhando as notícias aí de Santana de Parnaíba, né? E o pessoal, os correligionários do Silvinho Pecioli aí estão naquela expectativa de uma nova eleição aí. Qual que é a opinião sua, Gustavo? Eu acredito, boa tarde primeiramente, Ralf, prazer falar com você, mas eu acredito que vai ser julgado agora em no máximo 10 dias. No meu entender, na minha humilde opinião, eu acredito que se houver a impugnação do candidato, do prefeito César hoje, não vai haver nova eleição. Eu acredito que já vai automaticamente assumir o segundo colocado na eleição, no caso Silvinho Pecioli. Perfeito.
Perfeito. E até por isso que o pessoal está muito animado na cidade, os correligionários do Silvinho. Em contrapartida, o outro lado está no silêncio. Estão quietinhos. É verdade. Deixa eu te contar uma, Gustavo. Você está acompanhando aqui que o Emílio é candidato à presidência estadual do PT aqui, o ex-prefeito de Osasco? Tô acompanhando sim. Inclusive ele esteve com o Lula semana passada, né? Isso, é isso que eu queria falar. Ele recebeu um apoio de peso aí. Eu acho que é o maior apoio do PT no estado de São Paulo, que é o Lula declarou apoio à candidatura do Emílio. É quase o Papa dizendo, esse é um homem santo, é praticamente, cara. Exatamente. E sabe, Rodrigo, vou tentar buscar uma entrevista com o João Paulo Cunha. Que o João Paulo e o Emílio sempre andaram juntos. O Emílio fez um discurso até no lançamento aqui em Osasco da candidatura dele, e falou, o João Paulo pode não estar comigo agora, mas eu sempre vou estar com ele. Só ver se a gente consegue ouvir o João Paulo Cunha a respeito disso, porque ele não está com o Emílio e está com o Vicentinho. Boa pergunta pro deputado, é verdade. Pô, pra ser sincero, já mandei alguns e-mails pra assessoria de imprensa dele e não recebi resposta, meu amigo. Sabe, nem resposta eu obtive, mas seria um prazer conversar com ele para perguntar também outras coisas, mas para colocar essa questão aí. Vou te mandar o e-mail pessoal dele. Vamos ver se a gente consegue trazer aí no Jornal da Terra. Boa, você vê, o Ralf é um cara bem enturmado, cara. É outro nível. Uma pessoa com conexões não tem preço, né? Agora, eu quero aproveitar aqui e reclamar da nossa deputada da região, deputada federal, Bruna Furlan, que recentemente encontrei com ela falou, tá aqui meu celular, liga pra mim, vamos conversar no programa. Aí eu liguei um dia, ela me retornou, falou, segunda-feira era até 4:45, era para ela falar no programa, aí voltou atrás, aí de ontem para cá me mandou uns, assim, sem brincadeira nenhuma, uns 10 torpedos, pedindo desculpa. Eu nunca vi isso, cara. Mas enfim, fica aqui o registro, ela disse que está muito ocupada, mas ela pelo menos respondeu aos meus chamados, né, Ralf? Com certeza. Aí eu agora com o João Paulo Cunha eu vou contar com a sua colaboração aí. Claro. E falando da Bruna Fernanda, deputada federal, eu vi no Facebook dela aí, ela recebeu Vinícius Camarinha, prefeito de Marília, essa semana na Câmara, está propondo uma emenda de 1 milhão lá para Marília. Tomara que ela proponha pelo menos 1 milhão para Osasco a mais aí, porque ela teve 36 mil votos na cidade. E ela também recebeu o secretário de esporte de Osasco, o Tinha de Ferreira, né? Sim. Então ele é presidente estadual do PHS, alguma conjuntura política aí pode estar nascendo. Posso falar? Por favor. Eu ouvi falar, eu tentei arrancar isso do deputado João Caramês, mas ele riu. E quando quando os dentes do deputado João Caramês aparecem debaixo daquele bigodão, é porque tem alguma coisa aí. Eu quero perguntar isso para a deputada, mas eu acho que a deputada deixa o PSDB. Ele riu um sorriso amarelo, para falar a verdade, né? Porque é do partido dele. Mas eu acho que ela deixa o partido muito em breve. Deve anunciar isso na metade do ano, naquele prazo limite, né, Ralf? Sim, até setembro. Prazo limite, inclusive, para que uma briga judicial não tome o mandato dela em 1 ano, né? Claro, com certeza. Também isso, né? Ralf, amanhã nós voltamos a falar então. Eu conversei com o diretor de uma ONG, deixa eu ver o nome aqui, da ONG Empregadas Legais, é isso. Isso, Doméstica Legal. E ele colocou algumas situações, tem donas de casa também fazendo perguntas. Quero falar contigo amanhã então no jornal, tá bom? Não, vamos falar com certeza, tem bastante coisa, a gente pode, tranquilamente, pessoal, ninguém vai ficar sem resposta. A gente vai tratando do tema aí ao longo do programa. Então tá certo, Ralf. Um abraço, obrigado por entrar aqui e também me ajudar a receber um novo companheiro aqui no programa. Rodrigo, eu que agradeço, um abração pro Gustavo, um abração pra toda a equipe do Jornal da Terra e nossos ouvintes. Fiquem com Deus aí, até amanhã. Um abraço. Um abraço, Ralf, obrigado. 5h56, Gustavo, rapidamente, nós temos 2 minutinhos, quiçá, logo vai aparecer aqui um senhor, aqui de Osasco, querendo o microfone, vai bater no vidro aqui, tipo, já me requisitando espaço, mas assim, seria, se você estivesse, se o Peccioli tivesse ganhado, você estaria no grupo do Silvinho Peccioli. Está o prefeito César. Qual o grande desafio para Santana de Parnaíba, para o prefeito hoje? Eu acredito que na área da cidade de Santana de Parnaíba, do centro e periferia, a parte asfáltica da cidade, a parte de asfaltar realmente a cidade. Isso é o grande desafio dele.
ele também prometeu, durante a campanha, duplicação da Estrada dos Romeiros. Estrada dos Romeiros, tá. O que não é a alçada dele. Não, sim. É a alçada do DR, mas ele prometeu. Então eu quero ver como. Vai ter orçamento para isso? Não tem. Qual o orçamento de Parnaíba? O orçamento de Parnaíba do ano passado foi 580 milhões. É mesmo? Então é difícil para ele encarar isso. Tem que ser com parceria com o Estado. Porque, inclusive, ainda é baixo, e o orçamento hoje, para você ter uma ideia, de Barueri é 2 bilhões. Isso. E sendo que Santana de Parnaíba, o tamanho, a área territorial de Santana, é muito maior. Ela é do tamanho de Osasco, Itapevi, Carapicuíba, Barueri e Jandira juntos. Esses dias eu fui lá para a chácara em Araçoiaba e você vai ver placa lá do limite de Parnaíba, já quase em Mairinque já. É verdade. Na Castelo Branco. Agora, o outro grande problema de Santana de Parnaíba, em conjunto com Barueri, é o trânsito em Alphaville. Sim. Isso está insuportável. As pessoas estão muito descontentes e eu acho que vai ser um grande problema isso na administração, seja do César continuando, ou seja do Silvinho Peccioli voltando ou qualquer outra coisa. Gustavo Buitron, combinado então semanalmente ou sempre que tiver alguma coisa para ser dita, isso pode ser várias vezes na semana, venha com as notícias da política de Santana de Parnaíba, a evolução, acompanhe para nós a evolução dessa situação, da possível mudança no comando da cidade. É um prazer tê-lo novamente, nós já estivemos em outros projetos, tê-lo novamente ao lado aqui, uma figura que eu admiro muito. Você é muito bem-vindo e vai acrescentar muito ao programa, tá bom? Obrigado, Lobo, e agradeço a oportunidade. Não me chame de Josué, hein? Não, Josué não, Rodrigo Lobo. Agradeço a oportunidade e acredito que nós vamos levar para a população muita informação útil e válida. Já entrou a trilha para eu dar o tchau aqui. Está chegando o meu Ademir Laurentes, meu amigo Ademir Laurentes, e o Som de Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã às 5 da tarde, aqui no AM 1330. Obrigado mais uma vez, Gustavo Buitron. Obrigado ao Ralf Silva. Obrigado ao Emerson Caetano, ao Márcio Costinha e o Cacá Rodrigues, que ajudaram a fazer a edição do programa de hoje, porque esse é o Jornal da Terra, abrangendo, falando das notícias da Grande São Paulo, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da ignorância. Um abraço, paz e bem, e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa Grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.